como usar o mercado da regularização de imóveis rurais, esse ativo, essa grande oportunidade, para eu me tornar um profissional respeitado na minha área de formação, para me tornar um profissional de autoridade. Primeiro, pensar no ativo que eu tenho, né? Que é o mercado da regularização de imóveis rurais. Um mercado abundante, com mais de 10 milhões de imóveis rurais, um mercado multimilionário, com muita demanda e com pouco profissional. Um mercado que não tem uma formação específica para que aquele cara seja o regularizador de imóveis rurais. Não existe formação específica para que eu seja o regularizador de imóveis rurais. O que eu tenho são pessoas profissionais que enxergaram a oportunidade e se adaptaram ao contexto do mercado para aprender a regularização de imóveis rurais e desfrutar dessa oportunidade. O que tem é isso. Então, primeiro é analisar o ativo de regularização de imóveis rurais. E por que regularização de imóveis rurais? Por que Murilo está usando a regularização de imóveis rurais para trazer análise de pessoas bem-sucedidas, respeitadas profissionalmente, que as pessoas consideram ele como um bom profissional? O que regularização de imóveis rurais tem a ver com isso? Porque a gente tem um método aqui, que é o método do combo rural. O método do combo rural está totalmente imerso à regularização de imóveis rurais. Tá? Basicamente, o método do combo rural é um método para você faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais. E faz parte do método do combo rural a gente ter o efeito colateral de ser um profissional respeitado e de autoridade de mercado. Eu vou explicar por quê. Vou explicar isso aqui por quê. Tá? Basicamente, como funciona o método do combo rural dentro do contexto da regularização de imóveis rurais? Primeira coisa que você tem que entender é que o método do combo rural é um método onde a gente tem um pacote de serviços, de prestação de serviços de regularização de imóveis rurais, que é o pacote optimizado. Eu estou otimizando a melhor maneira de prestar serviços para regularizar imóveis rurais e conquistar clientes. Ora, o que significa regularizar um imóvel rural? O que é regularizar um imóvel rural? Qual que é o conceito da regularização de imóvel rural? Basicamente, regularizar um imóvel rural, pessoal, é executar todos uma variedade de procedimentos e desenvolvimentos cadastrais com o objetivo de garantir que toda a documentação, tanto no ponto de vista cadastral quanto no ponto de vista registral do imóvel rural, estejam de acordo com as obrigatoriedades registradas em lei, definidas por lei, e com toda a documentação registral e cadastral convergente, organizada. Isso é a regularização plena do imóvel rural. Então você vai executar um conjunto de processos. Tá? Então aí na tela está o pacote básico do combo rural. Esse é o pacote básico do combo rural. CCIR, junto ao INCRA, ITR junto à Receita Federal, K junto ao Ministério do Meio Ambiente, ADA junto ao IBAMA, laudo de uso capião junto ao cartório de registro de imóvel, aqui se precisar, desmembramento e remembramento também junto ao cartório, certificação junto ao INCRA. Esse é o pacote básico do combo rural. Esse aqui é o pacote que traz o faturamento de mais de 15 mil por mês, regularizando imóveis rurais. É isso que traz a autoridade profissional. Por que, Murilo, essa simples imagem traz autoridade profissional? Eu vou te dar uma fórmula aqui para você entender a grandiosa oportunidade que está na sua frente. Qual que é a fórmula de eu me tornar uma pessoa respeitada? Qual que é a fórmula para eu me tornar um profissional admirado pelas pessoas? É simples. Anota. Resolva os problemas das pessoas.
Como é que eu me torno uma pessoa respeitada pelo aquele grupo de pessoas? Como é que eu quero me tornar autoridade para aquela galera, para aquele pessoal, para aquele conjunto de pessoas? Como é que eu me torno autoridade para eles? Passo a passo, anota aí. Primeira coisa, defino o conjunto de pessoas, estudo aquele grupo de pessoas ali que eu quero me tornar autoridade. Eu identifico quais são os principais problemas que essas pessoas têm, qual que é o problema que esse perfil de público que eu quero impactar tem. Depois que eu identifico o problema, cara, toda oportunidade está disfarçada de problema. Porque toda oportunidade é um espaço para eu gerar uma solução. Então, após eu identificar o problema desse grupo de pessoas, eu gero uma solução. Não basta gerar a solução. Eu preciso oferecer essa solução para as pessoas que têm aquele tipo de problema. Se você resolve, oferece solução para o problema que as pessoas têm e você resolve o problema delas, cara, você vai ser autoridade de mercado, você vai ser respeitado profissionalmente. Agora, se você ficar parado, deixa a vida me levar, vida leva eu. A música é gostosa, sou fã de Zeca Pagodinho, mas se você analisar essa letra, cara, foge disso, não deixa a vida te levar não, cai pra dentro. Estuda qual é o seu público-alvo. O que é que você quer impactar? O que é que você quer se tornar autoridade? Entende o problema das pessoas, gera a solução, oferece a solução da forma certa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Oferecer a solução da forma certa é marketing, vendas, ajuda também. Mas quando a gente pensa em resolver o problema das pessoas, quando a gente resolve o problema das pessoas, a gente se torna autoridade para elas. E aí vai ter uma tendência muito grande a acontecer todos aqueles efeitos colaterais, todas aquelas análises, todas aquelas características do que é um profissional respeitado. É uma pessoa que recebe convites para empresas, para parcerias, o celular dele está tocando sempre para prestar serviço. As pessoas é um profissional que é admirado, ele é bem comentado nas rodas de conversa. É um profissional que recebe autoestima, ganha bem, tende a bater mais de 15 mil, principalmente no contexto da regularização de imóveis rurais, que a gente tem grande demanda aí de mercado. Não é verdade? E aí o que é que acontece? O método do combo rural, ele não se restringe em apenas o pacote de serviço. Mas o método do combo rural, além do pacote ideal de serviços, nós temos também o fluxograma de trabalho. Tudo isso, pessoal, gera autoridade profissional. Por quê? Se eu analiso o que eu acabei de falar, o passo a passo de me tornar uma autoridade profissional, se a gente analisar nesse contexto e colocar a resposta para a pergunta quem eu quero impactar seja proprietários de imóveis rurais, é só a gente analisar qual que é o maior problema do proprietário de imóvel rural, qual que é a maior dor de cabeça que um proprietário de imóvel rural tem. Uma das maiores. Cara, documentação do imóvel rural, a confusa repartição entre as competências cadastrais dos sistemas cadastrais que o imóvel rural precisa. Tá? Essa confusa repartição entre as competências cadastrais dos sistemas cadastrais gera um problema para o proprietário de imóvel rural. Ele quer regularizar o imóvel rural dele, mas ele não sabe com quem contar, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como é que funciona a regularização. Ele quer regularizar o imóvel rural dele, mas ele não sabe o primeiro passo, ele não sabe o que é que ele tem que fazer. Ele quer regularizar o imóvel rural dele, mas é uma burocracia com tanta sopa de letrinha, com tanto documentação. E é por isso que o método do combo rural tem o fluxograma do combo rural. Olha só que coisa linda. Então você vai executar essa metodologia aqui, tá? Bonitinha, mastigada. Você vai resolver o problema das pessoas. Quando a gente analisa aquela fórmula de se tornar autoridade e coloca do ponto de vista da regularização de imóveis rurais, você vê que o ciclo fecha perfeitamente.
Perfeitamente. Esse ciclo acaba se fechando. Então, fechando, por que que aplicar o método do combo rural faz com que você seja um profissional respeitado? Primeiro que eu tenho um pacote de serviço que resolve o problema do cliente, que entrega exatamente o que é que ele precisa, o que é que ele quer, ou às vezes o que ele precisa, mas não sabe ainda, e você vai ser o cara para mostrar isso para ele. Isso é um processo de marketing. Vou finalizar a live falando isso. Você vai entregar um fluxograma de trabalho que resolve o problema dele, então você vai começar a ser o profissional que resolve o problema das pessoas. Isso vai te dar porta de entrada. Você aí que se formou e nunca trabalhou na área, cara, a regularização de imóveis rurais vai ser porta de entrada para sua área de formação, que você se formou e nunca trabalhou na área. Porque você vai virar uma autoridade de mercado, você vai virar o engenheiro que resolve problemas. Se tiver um outro problema, ele vai chamar você na sua formação de origem. O técnico que resolve o problema, o advogado que resolve o problema. Tem muita gente que se formou e ganha pouco, não ganha bem para a hora que se formou. A regularização de imóveis rurais vai ser porta de entrada para você ser reconhecido profissionalmente, tanto na regularização de imóveis rurais quanto na sua área de formação. Então vai ter esse ganho mútuo, principalmente porque também você vai aprender a executar uma estratégia de marketing e vendas consolidada, unido ao fluxograma, unido ao pacote de serviço, unido ao fluxograma, tem estratégia de marketing e vendas consolidada que você precisa usar. Vou falar sobre estratégia de marketing e venda no dia 21, na live do domingo. Depois, no outro sábado e no outro domingo, nós vamos falar sobre orçamento e sobre roteiro de abordagem. É só a pontinha do iceberg do método completo. Mas essas maneiras de abordagem, com gatilho mental, com geração de valor, com estratégia de ancoragem, algumas estratégias de neurociência simples que você vai utilizar para captar cliente, vai fazer com que você seja autoridade, você seja visto como autoridade, porque você está fazendo um marketing bem feito. Lembra que eu falei que às vezes o cara é um bom profissional, mas não sabe se vender? Chega! Vamos colocar o dia do chega? Chega! Se depender de mim, você vai ser o profissional reconhecido, autoridade profissional que sabe vender bem. E não pense que é dom de venda, não. Não existe dom para venda. Existe a pessoa que estudou e executou processos de marketing e vendas. E com isso colhe os resultados, tanto de financeiro quanto de reconhecimento profissional. Por isso que executar o método do combo rural vai te tornar um profissional respeitado. Por isso que esse aqui, o que eu acabei de falar aqui, foi o passo a passo simples. O caminho, passo a passo não, foi o caminho para você usar o mercado da regularização de imóveis rurais para ser um profissional respeitado na sua área de formação, inclusive pegando serviços também na sua área de formação. Porque vai ser uma faca de dois gumes. A regularização de imóveis rurais vai promover sua área de formação e sua área de formação vai promover também o mercado da regularização de imóveis rurais. Tá? E aí, você gostou desse tipo de conteúdo? Olha só, nós temos um conteúdo principal, que é a Semana do Combo Rural. Então, o que é que vai acontecer? Aqui na descrição desse vídeo que você acabou de assistir, eu vou deixar um link para você fazer um cadastro e assistir o nosso melhor conteúdo, que é a Semana do Combo Rural. Nós vamos mostrar o mapa completo para você faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais. Se você gostou desse conteúdo curto, eu tenho certeza que você vai adorar o nosso evento principal, as nossas aulas principais, as melhores aulas que a gente tem, que é a Semana do Combo Rural. Você vai aprender a faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, independente da sua formação, mesmo que você nunca tenha regularizado um imóvel rural na sua vida, tá? Link da descrição do vídeo para você assistir aí a Semana do Combo Rural, beleza?